Fala, torcedor rubro-negro, temos um corte aqui do Sport Center, repercutindo a chegada de Jorginho nesta sexta-feira para assinar com o Flamengo. E o Flamengo corre contra o tempo para fechar também com o craque colombiano, ex-River Plate. Nação, e você já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Flamengo, reforço já chegando e como você tinha dito, né, Pedro Henrique Torre? O Flamengo quer que todo mundo chegue ao Rio de Janeiro, empacota todo mundo e despacha para os Estados Unidos. Exatamente. Tudo bem? De novo, pessoal, um abraço. Ainda estou impactado com a performance de Bruno Vicari nos estúdios da ESPN, mas enfim, estou aqui em pé observando tudo. Mas de fato, o Flamengo tem que esperar todo mundo voltar das suas seleções, porque a viagem estava marcada anteriormente para terça-feira, dia 10, e aí adiaram em um diazinho para todo mundo chegar, dar aquele confere, enfim, todo mundo ok. Aí dá aquele carimbo e todo mundo viaja junto, todo mundo unido viaja num voo só e vai embora para os Estados Unidos na quarta-feira. O Flamengo vai com a sua delegação. Vai com o Jorginho, essa é a certeza, porque enfim, falta aquele anúncio oficial e tudo mais, está fazendo ali aqueles últimos trâmites. Mas já está no Rio de Janeiro, já foi recepcionado pelo Chapolin, já está no clima rubro-negro, assinar contrato de 3 anos, realizando exames médicos, do Urubu, perdão, e rapidamente vai ser integrado ali ao universo, vai fazer os seus primeiros treinamentos, então é um grande reforço para o Mundial. O Carrascal, como a gente vem dizendo, o Flamengo tenta a contratação dele, está nas tratativas com o Dinamo de Moscou, da Rússia, pacote ali de 12 milhões de euros, 10 de contratação, mais 2 de bônus, mas não sabe se vai dar tempo para terça-feira, né? Porque quando fecha essa janela já fica em cima, mas não necessariamente seria um jogador apenas para o Mundial. Se não der tempo para terça-feira, para o Mundial, ele pode chegar para depois, seria uma opção até para compor o elenco, pode jogar junto com a Arrascaeta ou substituir o Arrascaeta quando o Uruguai não tiver condições ali, jogar pelo meio, pelos lados. Já passou pelo River, seleção colombiana, 27 anos, enfim, seria esse o alvo do Flamengo para essas questões. O Flamengo ainda busca mais opções para os lados do campo, tem o Jorginho ali para o meio de campo, vai se reforçando como pode, mas empacotar todo mundo na quarta-feira, dia 11, Mário, e aí vai todo mundo para os Estados Unidos, local dos companheiros de Bruno Vicari, que estavam aí até pouco tempo. O Bruno é amigo dos gringos aqui, United States of America. Gringos do hip hop. Do hip hop, dá para notar pela sua malevolência. Vamos pro Jorginho, eu acho melhor na última temporada pelo Arsenal, com seus 27 jogos, 16 como titular, a minutagem ali pouco mais de um tempo, né, com um gol e 0 assistência. O torcedor que ele olha para esse número, eu não sei se esse número diz sobre quem é o Jorginho especificamente, ou diz mais sobre a temporada, diz mais sobre o momento, diz mais sobre a posição do jogador. É mais por aí, né? Ele não é um titular, né? Assim, 27 jogos são 38, né, rodadas. Uhum. E titular ele foi em 16. Mas ele é um jogador, para mim, altamente confiável. É difícil ser titular no Arsenal, gente. E mesmo assim ele foi titular em 16 jogos. É uma temporada, são sequências de temporadas boas, não bateu o campeão, é verdade, mas o time joga bem, com muita frequência. É dos melhores times que se vê jogar. O Jorginho é um jogador que acelera. Não é que ele acelera o jogo. Ele é um jogador que sabe muito bem a hora de segurar, a hora de acelerar. É um jogador que tem muita inteligência para entender os movimentos dos companheiros. Ele não vai ser um cara de muita assistência. Ele vai ser um cara de controle de jogo. A pré-assistência, né? Pode ser. Achar aquele passe Que vai diferente, que encontra alguém. Então, eu acho que ele vai fazer muito bem. O Flamengo vai fazer muito bem o futebol brasileiro. Claro que tem que ver questão de ritmo. Ele vai ser muito exigido. Claro que tem que ver uma questão também de ajuste da expectativa. Chegou um jogador que vai chegar e jogar. Acho que não. Acho que ele vai ter o espaço. E essa é a vantagem do Flamengo. Ele não precisa chegar e resolver todos os jogos. Ele vai ter que ir aos poucos. Mas aquela questão do número de jogos e participações e titularidade é por uma disputa de posição na equipe, não é por uma questão física.
É disputa de posição na Eu equipe, acho que eu disputa né? de posição. E sejamos honestos, Hum. se ele fosse um titular absoluto do Arsenal, ele não estaria vindo sim. pro Flamengo. Ou pro futebol brasileiro, eu digo. Não é assim. Tudo bem, ele não é um absoluto, mas ele é um cara que metade dos jogos do Arsenal, Exatamente, né, mas estou dizendo assim, tem não é um valor cara ali. incontestável. Não tem como hoje, nesse momento, você tirar o Martinelli nesse sentido. Você tira outros jogadores, um Odegaard. E tal. Por isso, Não é isso, né? até por É isso, uma diferente, né? a contratação faz sentido para todas as partes. O Flamengo não tá pegando um cara que acabou a carreira na Europa, já tá pensando em aposentar, não é esse cenário, mas o Jorginho também tá voltando ao Brasil justamente por não ser um titular indiscutível, mas é um cara que qualifica demais a saída de bola. Ele é o cara que é 5, mas com qualidade de passe de 8. Mas a gente viu pelos números. E se você pegar o recorte mais longo ali das temporadas, você vai ver muitos gols, mas de pênalti. Ele não é o cara de chegar. Você vai ver um gol ou outro ali de fora da área, mas não é a dele. Não é o cara de chegada de definir as jogadas. Mas acho que é muito do que o Marra falou em questão de vamos acelerar um pouco mais o ritmo, é ele quem vai ditar. Vai ser mais cadenciado, é ele quem vai ditar. A saída de bola com qualidade é muito com ele. Então acho que ele é o cara que chega para ser esse 5 disputando com o Pulgar. Mas para marcar, ele é o cara do combate? Eu acho que Protegido? Eu acho que ele tem muito da questão de ter os atalhos no campo pela inteligência que ele joga. Ele não é um volante pegador, mas não significa que seja um cara passivo, que não vai contribuir demais sem a bola, muito pelo contrário. Mas acho que ele se destaca muito pela inteligência que ele tem, tanto na qualidade do passe. Acho que ele oferece uma característica de 5 diferente ao que o Flamengo tem. Ele aumenta as opções, acho que ele chega para brigar pela titularidade e não ser um titular absoluto, e o Flamengo vai ter muita coisa para disputar, então faz sentido essa disputa, de repente, de revezar ao longo da temporada, mas com características diferentes. Para mim é uma contratação que faz muito sentido dentro do perfil do Flamengo, quanto na opção de oferecer diferentes possibilidades dentro do elenco. Ô Pedro, como é que, eu não sei se o Felipe já falou exatamente sobre isso, né? Mas como é que o Flamengo enxerga? Ele é um cara para disputar a posição com o Eric, com o Alan também, né? O Flamengo teve problemas no meio de campo agora, era o Everton? Sim. Estava jogando, né? Ou ele é para, de repente, para jogar na posição do Nico? Bruno, o Felipe ainda não falou abertamente assim, porque espera aquele trâmite natural de oficializar o jogador, etc. Mas o Jorginho chega para jogar, né? Porque um jogador desse nível, que chegou a figurar entre os melhores do mundo há pouco tempo, se a gente for pegar, foi em 2020, 2021, né? Se eu não me engano. Então, ele chega para jogar, para ser ali uma peça fundamental desse meio de campo. O Pulgar, o Felipe Luiz se derrete loucamente pelo Pulgar, constantemente, né? Já disse que é jogador de Barcelona, enfim. Então, eu imagino que nessa equação aí, o De La Cruz seja a peça que possa sobrar nesse momento se o Felipe Luiz mantiver essa estrutura de time que ele mantém no momento. E aí você tem outras questões, porque o Gerson, às vezes, recuando um pouquinho ali para fazer a função um pouco mais atrás, abre espaço para o Luiz Araújo, que vem muito bem, né, ter sido um jogador fundamental. E aí como é que você faz? Você joga o Gerson de novo para a direita e tira o Luiz Araújo? Então tem algumas questões para o Felipe Luiz trabalhar. Mas o fato é, muita gente vai jogar, né? Todo mundo vai jogar porque tem muitos jogos e tem o que o Marra falou aí, a adaptação também do Jorginho, a questão de jogar sempre muito, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado. Então é sempre muito corrido esse calendário, viagens muito longas às vezes. Para o calendário aqui, enfim, você joga na Bahia, depois joga no Rio Grande do Sul, então é sempre muito complicado, é isso que o Flamengo quer, muita rotação, até porque perde muito, às vezes o De La Cruz se lesiona bastante, o Pulgar às vezes tem problemas musculares, então para rodar bastante vai ser importante, mas acho que no 11 ideal ali, na hora que, temos a final da Libertadores, acho que o Jorginho tá dentro. E aí eu acho que sai o Nico. E aí saiu, eu acho que saiu o Nico. Concordo. Se a final da Libertadores assim, indo nessa figura do Pedro, né? Assim, eu acho que não dá para abrir mão do Pulgar. Não dá para abrir mão do Gerson. Não, do Arrascaeta. O Jorginho, o jogador que a bola não queima de jeito nenhum. Eu sei que também quando o De La Cruz também não queima. Mas hoje, pensando nessa também, de novo, choque de expectativa, né? A expectativa do De La Cruz, ela não foi cumprida ainda. Assim, até o valor. Ele é bom jogador? Claro que ele é bom jogador. Mas eu estou falando de expectativa. Quando você. E o Pedro destacou muito isso.
quando da contratação. O Flamengo pagou à vista. No Pix. É. Exato. Então, assim, ou seja, o Flamengo estava mostrando para ele. Confio muito em você. E por mais que você entenda que ele é bom jogador, que ele não desafinou, ele também não chegou e falou: tá vendo? Foi por isso que você pagou à vista. Uhum. E eu acho que o Jorginho é um jogador que pode ameaçar, pode tirar o De La Cruz. Se é que existe uma zona de conforto e tal, né? Mas pode tirar. Mas é nessa de rodando o elenco, como o Pedro falou, né? Mas é curioso, porque assim, a gente tem falado muito sobre as equipes, né? Assim, também no gogó, ainda nada muito prático. Das equipes estarem procurando jogadores para fazer um barulho pro Mundial, para chegar e tal. A contratação do Flamengo, é claro que ela tem um peso pro Mundial, mas é uma contratação pro elenco, né? Não é só pelo barulho, Não é de só assim, barulho. contratei um jogador do Arsenal pra, enfim. Bom, Torcedor rubro-negro, jogador que está sendo procurado pelo Flamengo, sabe da proposta e pressiona clube russo para a saída para vir jogar no Flamengo. É o jogador Jorge Carrascal, ex-River Plate. Pressiona por saída da Rússia em meio à proposta do Flamengo, diz jornal. O Flamengo abriu negociações para contratar Jorge Carrascal, meia do Dinamo de Moscou, da Rússia. Inicialmente, diretoria rubro-negro representou. O Flamengo abriu negociações para contratar Jorge Carrascal, meia do Dinamo de Moscou. Inicialmente, a diretoria rubro-negra apresentou uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões na cotação atual. Valores fixos, além de 2 milhões de euros, ou seja, 12,9 milhões em bônus. Ao saber do interesse do Mengão, o jogador passou a pressionar o clube russo para aceitar a oferta. Segundo informação do jornalista colombiano Pip Sierra, Jorge Carrascal já acertou os detalhes iniciais do contrato com o Flamengo e está animado ao se juntar ao Mengão. Não à toa, o jogador está pressionando o time do Moscou para liberar sua saída para vir jogar no Flamengo. Porém, a equipe russa faz jogo duro. Em resposta à oferta inicial apresentada pelo Flamengo, o Dinamo de Moscou exige 15 milhões de euros, cerca de 95,9 milhões na cotação atual. Muita grana, né? O jogador tem que ser bastante diferenciado. Quase 100 milhões de reais pelo Carrascal, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele é bom jogador. Não sei se ele ainda está em alto nível, mas no River Plate era um baita do jogador e pode fazer a diferença aí na ponta. Tanto como opção pelo Arrascaeta, né? Ou brigar até mesmo pela posição, ou como ganhar a posição na ponta. Tanto do Everton Cebolinha ou do Michael. Ambos não vêm tão bem, né? Já que o Bruno Henrique também está jogando mais de centroavante do que como ponta. Assim sendo, os valores rubro-negros não estão tão distantes dos pedidos do time russo. Por isso, a expectativa do Mengão é de que o negócio seja finalizado nos próximos dias. Isso porque deseja contar com Jorge Carrascal para a disputa do Mundial de Clubes ainda este mês. Pensando nisso, a diretoria rubro-negra terá que correr contra o tempo para regularizar o jogador. Afinal, os times participantes devem enviar as listas finais e inscritos até o dia 10 de junho. Contudo, por ter adotado o horário de Nova York como referência oficial, a janela termina efetivamente meia-noite e 59, de 11 de junho, no horário de Brasília. Jorge Carrascal é um meia colombiano revelado pelo Milionários. O jogador está no Dinamo de Moscou desde 2023. Tem se mostrado bastante polivalente, atuando como meia armador e ponta, ou seja, o alvo do Flamengo pode ser substituto ideal para o Arrascaeta. Nesse período, o atleta sul-americano entrou em campo 67 partidas, com 8 gols e 8 assistências. Como vocês veem aqui, né, ele é um jogador de meio atacante, não é de tantos gols, mas é um jogador de muita qualidade e vai oferecer muito ao Flamengo. Ainda mais com a chegada do Jorginho, né? E vai aumentar ainda mais a qualidade da equipe. Vai ficar um quarteto fantástico ali. Provavelmente o Jorginho vai entrar ali na vaga do De La Cruz, né? Que desde que chegou ao Flamengo não vem jogando tão bem e vem de várias lesões. E é isso aí, nação. Já dá aquela moral, curte o vídeo, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Flamengo.